dia a todos. Que a paz de Jesus esteja entre nós. Estamos muito felizes por estarmos nos reunindo nesta manhã. Friozinho gostoso, né? Aí a gente vem para cá, ouvir assim, esses ensinamentos de Jesus, é muito bom. Hoje nós temos alguns momentos assim, de divulgação, que a gente sempre traz aqui na nossa casa de divulgações, do movimento espírita, né? E retornando assim ao presencial, a gente está vendo assim, bastante coisa acontecendo. Sem falar da Rádio Rio de Janeiro, que a gente está conseguindo sintonizar. Eu, no momento, não estou. Meus rádios, todos lá em casa, estão assim, de mal comigo. Né? Não querem sintonizar rádio. Aí eu vou no celular. Aí é que é mais fácil. Mas graças a Deus a gente está. E hoje nós teremos o nosso irmão José Eurídio nos trazendo um tema bem legal e bem interessante. O tema que ele vai nos trazer hoje é: você tem medo de quê? Eu tenho vários medos, né? Nem vou citar os meus, mas vamos estudar aí com o nosso irmão para sabermos, né, por que esse medo e de quê. Nosso irmão trazendo hoje esse tema bem interessante para nós. Nós temos também que divulgar para vocês os nossos estudos. Estão acontecendo os nossos estudos na casa, então quem quiser estar estudando conosco, é muito legal. Nós temos o ESG os sábados, a partir das 10h30, aqui na nossa casa. Temos também o ESG terça-feira, às 19 horas. Quem quiser vir estudar à noite, também, às terça-feira. Na nossa reunião pública está acontecendo aqui às 7h30, às 19h30, e lá atrás, nessa linha, nós temos o estudo do ESG. Já está acontecendo há algum tempo, acho que é coisa de um mês, mas não tem problema, todos podem participar. E é legal estarmos estudando junto, porque é um pouco diferente da nossa reunião pública, né? A gente fala assim as nossas aulinhas, a gente tem nossos questionamentos, e aí a gente vai estudando junto. E às quinta-feira nós também temos o estudo, o estudo do Livro dos Espíritos. Quem quiser estar estudando conosco também é bem legal. Perguntas, a gente lê a pergunta, e a gente questiona, aí tem a explicação, aí cada um fala alguma coisa que entende, e a gente acaba chegando num consenso. E é muito importante estarmos estudando. Então, quem quiser vir, convidar amigos, né? Às vezes tem um amigo que quer estudar, não sabe a casa está aberta ou não. Aqui na nossa casa nós estamos, tá? Com todos os cuidados, com álcool, com as máscaras, né? Tudo direitinho. Então, venham estudar conosco, porque também é bem bacana estarmos estudando. Então, a gente também pede a todos que possam estar vindo e com todos os cuidados, com a máscara na hora do passe, tá? A gente está aí retornando, parece que a contaminação, mas assim, bem tranquilo. E falando também da vacinação, necessidade de estarmos vacinados, né? Temos que cuidar todos uns dos outros. Então vamos à página, é do livro Sinal Verde, ditado Francisco Cláudio Xavier, pelo Espírito André Luiz, com o tema Perante os Amigos. Acho que está me incomodando um pouco porque eu acho que embaçado. Mas vamos lá. O amigo é uma bênção que nos cabe cultivar no clima da gratidão. Quem diz que ama e não procura compreender, nem auxiliar, nem amparar e nem servir, não sai de si mesmo ao encontro do amor em alguém. A amizade verdadeira não é cega, mas se enxerga defeitos nos corações amigos, saber amá-los e entendê-los mesmo assim. Teremos vencido o egoísmo em nós mesmos quando nos decidirmos a ajudar aos entes amados a realizar a felicidade própria, tal qual entendem eles, deva ser a felicidade que procuram, sem cogitar de nossa própria felicidade. Em geral, pensamos que os nossos amigos pensam como pensamos. No entanto, precisamos reconhecer que os pensamentos deles são criações originais deles próprios. A aventura real da amizade é o bem dos entes queridos. Assim como espero que os amigos me aceitem como sou,
devo, de minha parte, aceitá-los como são. Toda vez que buscamos desacreditar esse ou aquele amigo, depois de havermos trocado convivência e intimidade, estaremos desmoralizando a nós mesmos. Em qualquer dificuldade com as relações afetivas, é preciso lembrar que toda criatura humana é um ser inteligente em transformação incessante. E, por vezes, a mudança das pessoas que amamos não se verifica na direção de nossas próprias escolhas. Quanto mais amizade você der, mais amizade receberá. Se Jesus nos recomendou amar os inimigos, imaginemos com que imenso amor nos compete amar aqueles que nos oferecem o coração. Então, com esta página, nós vamos agradecer ao nosso Mestre pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, pela amizade do nosso grande irmão, que veio até nós nos trazer a palavra, nos trazer o sentido do amor. Sabemos, Senhor, que ainda temos muitas dificuldades, pois somos errantes, somos muito egoístas, estamos muito vaidosos, mas vamos melhorando a cada dia, Senhor, como Tu nos traz essas mensagens que nos elevam, que nos ajudam, quando Tu, Senhor, direciona amigos como nosso irmão José Eurídio, como tantos outros irmãos nossos, estudantes da Tua doutrina de amor, veio nos trazer esses ensinamentos através do Teu Evangelho. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos juntos, mais uma vez nesta manhã, para estudarmos o Teu Evangelho de Deus. Agradecemos pela nossa saúde, pelo nosso bom ânimo, pela nossa família, pelos amigos que nos rodeiam, que nos ajudam, também por aqueles, Senhor, que dizemos que são a pedra do nosso sapato, mas sabemos que tudo acontece conforme a vontade do nosso Pai. Então, agradecemos por tudo que temos. Pedimos, Senhor, pelo nosso irmão José Emílio, que nesta manhã vai nos trazer os estudos. Que ele tenha intuição, amparo, saúde, boa vontade, coragem, Senhor, para continuar na sua caminhada evolutiva. Pedimos também por todos os presentes, encarnados e desencarnados, pelas nossas irmãs evangelizadoras que estão com as nossas crianças nessa linha, que elas possam, Senhor, alcançar a mensagem do amor e dividir com essas crianças que estão conosco, estudando o Teu Evangelho de Deus. Abençoe-nos, Senhor, nesta manhã, nos dando tranquilidade e paz. Que a Tua luz se faça presente em cada coração. Que assim seja, graças a Deus. Então eu passo a palavra ao nosso irmão, que vai nos trazer a mensagem da manhã de hoje. Bom dia, meus irmãos. Que a paz de Cristo esteja em nossos corações, hoje e sempre. O mês, nós tiramos um mês agora para falar de medo. E quem não os tem? Medo. Eu tenho até hoje. Por que a gente tem medo? Porque eu acho que a criação nossa já começa desde cedo, né? Naquele negócio, você vai dormir, senão a bruxa quer, a bruxa teca, vai te pegar, não vai ao homem do saco, mas não sei o quê. Caramba, é um monte de medo. E a gente vai crescendo dos medos. Daí vem os medos do quê? Que a sociedade nos impõe. Né? Medo até de atravessar a rua, medo do sinal, medo. E vai criando os nossos medos. Então eu tive a curiosidade de procurar saber de onde veio essa palavra medo. Então, a palavra medo provém do termo latim metus. Trata-se de uma perturbação angustiosa perante um risco ou uma ameaça real ou imaginária. O conceito também se refere
ao receio ou à apreensão que alguém tem de que venha acontecer algo contrário àquilo que pretende. O medo é uma emoção que se caracteriza por um intenso sentimento habitualmente desagradável, provocado pela percepção de um perigo, seja ele presente ou futuro, real ou suposto. O medo é uma das emoções primárias que resultam da aversão natural à ameaça, presente tanto nos animais como nos seres humanos. Então vejam, até os animais também. No dicionário de filosofia espírita de Hélio Italiano, ele também traz, né, o que é o medo também, né? É bem compridinho, mas é muito explicativo também. Quem tiver o dicionário pode ir lá também. Então vamos começar o nosso bate-papo sobre o medo. Então está aí. Como lidar com o medo? Nós vamos ver hoje como é que a gente consegue lidar com esse medo e qual é o remédio, né? Qual é o remédio que nós temos de pronto para o medo, para resolver os nossos medos? Tem algum remédio? Tem alguma, sei lá, simpatia ou algum remedinho, né? Aquele que se toma gradativamente ou de uma vez só? Qual é o remédio para a gente curar o nosso medo? Tá? Então tá aí. Eu começo com o cansaço. Onde está o cansaço? Uma coisa vai levar a outra, vocês vão ver. Jesus, dizendo em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Quando Jesus diz vinde a mim, é o que? Um convite. Quando ele diz que vai nos aliviar, é o que? Uma certeza. Já começamos a pegar mais ou menos aí a história, né? E oprimidos é medo. Toda vez que eu estou me sentindo oprimido, eu estou com medo. Toda vez. Toda vez. Neste versículo, Jesus está fazendo um convite a todos aqueles que se encontram cansados e oprimidos, ou seja, com medo. Com medo de estar lá, ele pensando, e assim a gente vai levando. E o que significa estar cansado? Quando é que nós nos sentimos cansados? Quando pegamos peso? Somente isso? Né? Ou quando trabalhamos no pesado? Ou tem outras situações que nos traz cansado? Então, o que significa cansado e oprimido? Alguém que está cansado é alguém que já esgotou o quê? Suas forças. Já fez de tudo na mente dele que estava ao seu alcance. Que já andou por muitos caminhos, porém não encontrou alívio para a opressão. Vejam essa imagem. Ele caminhou, chegou a um ponto que ele tinha que fazer uma escolha. Direita e esquerda, porque se seguisse em frente era pior ainda, não tinha nem rua para ele ir. Então ele já coça a cabeça ali, preocupado. Que caminho seguir? E por que ele não decide rápido? Não, eu vou pela esquerda. Pelo medo. Pelas pressões que já vinha seguindo até chegar ali. Pelo cansaço. E até chegar ali. E quando você tem que decidir por onde eu vou, com quem vou, como vou, você tem que ser centrado, muito, pensar, porque senão gera medo. E ali, aquele coçando a cabeça, está nos representando para mim o sentido do medo, por onde eu vou.
Um homem oprimido, meus irmãos, é aquele que não está descansando. Ele pode deitar à noite, roncar, dormir às 8 horas ou até mais, mas não descansar. Porque você só completa o seu descanso quando o seu interior também descansa. Quando você tem realmente um sono reparador. Às vezes a gente deita, né? Bum! Vai direto, só acorda de manhã. Mas parece que não dormiu. Você já viu isso? Já passaram por essa experiência? Parece que não dormiu. Isso ele não está descansando. Não conseguiu descansar. Pois bem, não há paz no seu coração. No seu interior mesmo, o corpo dormido está em revolta lá. Muitos motivos levam uma pessoa a estar oprimida. Mas se pesquisarmos bem, veremos que a insatisfação com a nossa vida, né? A insatisfação com a nossa vida, com o que temos e com o que queremos, é o principal motivo da opressão que nos toma. Quantas vezes nós estamos, quem nos olha de longe, o velho ali está bem pra caramba, está tranquilo, né? Mas eu no meu interior, eu não estou satisfeito. Eu quero algo. Aqui, eu nem penso já naquilo que eu tenho, mas para mim já é passado, né? É igualzinho um carro novo. Você está doido para comprar um carro novo pelo cheirinho do carro novo. Você compra um carro novo, 6 meses depois ele não tem mais o cheirinho de carro novo. Aí você tem só 2 alternativas: ou se conforma, ou vai atrás de outro cheirinho de carro novo, né? Então é isso aí. Eu não estou conformado ainda com aquilo que eu tenho. Aí eu começo a me oprimir. Ah, mas se eu partir para aquele negócio lá, será que vai dar certo? E se eu fazer essa prestação, vai dar? Aí começam os medos. Eu estou buscando os meus medos. Entendeu? Eu podia dar o meu conforto e raciocinar assim: não, peraí, eu já tenho. Porque agora eu, essa idade que já tenho, vou fazer outras dívidas, eu vou, não, deixa como está. E vou levando, né? E vou vivendo esse conforto que eu já tenho. Mas não, o olho no outro lado, no que na insatisfação, não vejo o que eu tenho e me quero me projetar para frente. Então aí vem o quê? A opressão. Da opressão vem o quê? Os medos. Então vamos refletir. O que você tem? Entendeu? O que eu tenho? Eu fazendo a pergunta para mim. O que eu quero? O que você tem? O que você quer? É realmente necessário você correr atrás de mais alguma coisa? Ou você pode aproveitar este momento e, tipo assim, dedicar-se a uma outra situação de ajuda até o próximo, de ir com mais frequência à sua casa de oração, né? Mas não procurar outras situações que te tragam medo. Meus irmãos, nós temos medo de não sermos nada. Às vezes a gente diz assim: poxa, eu nada sou. Por quê? Claro que tu és tudo. Tu és filho do Pai Eterno, daquele que nos criou. Tu és filho de Deus. Se tu estás pensando, já está com saúde. Porque tem quantos coitados que não conseguem ainda pensar, né? Então eu não posso ter medo de nada. Veja a nossa situação hoje. O que nós temos hoje? A grande satisfação de estarmos aqui na nossa casa de oração. Apesar de um dia, uma chuvinha, aquela chuvinha fina, né, que vai render um bocado, mas estamos aqui. Eu garanto que todos vocês vão acordar e já pensaram: opa, vou para o jantar, né? Pelo menos eu pensei assim, não é porque eu estava escalado para falar para vocês, não. Porque antes de falar para vocês, eu falei para mim várias vezes, né? Amanheci falando. Então, quer dizer, por que eu vou ter medo de não ser nada? Eu já tenho um monte de coisa. Temos medo de não vencer na vida. Gente, se você não dá o passo, você não vai vencer. Então, qual é o teu? Você já gerou medo aí. Medo
de não vencer na vida. Então, afasta esse medo e começa a dar o primeiro passo. Começa a dar o primeiro passo. E aí tu vai começar a ter mais interesse ainda pela vida. E o seu medo foi embora. Temos medo de não conseguirmos emprego. Desde que eu me conheço, emprego sempre foi difícil, desde a minha infância. Eu já vou para 75 anos e sempre foi uma dificuldade. As pessoas se agarravam naquela firma para não ser despedido, porque para arrumar outro, então nunca foi fácil. Então por que você está dizendo, hoje está difícil? Não. Conversa com as pessoas mais antigas e vai ver que sempre foi difícil. A concorrência sempre foi maior do que a oferta, parece, na minha ideia. Então, é você se preparar, você ir à luta, envia teu currículo, vá nas firmas, enfim. Por que você tem medo de não conseguir um emprego? Se não se mexer, não vai conseguir. Temos medo de não poder dar uma boa educação para nossos filhos. Por que isso? Porque você acha que boa educação para o teu filho é ele estar num colégio particular, né? Que tenha um nome. E daí, se teu filho não quiser aproveitar isso aí? Quantos vão lá num colégio público desde pequeno e se formam, passam em primeiro, segundo lugar o tempo todo aí? Temos eles histórias. Quanto tem aquele que nasceu na favela, veio da favela e se projetou na vida? Então, a boa educação que você tem que dar ao teu filho começa onde? Dentro do lar. Não tenha medo. Converse. Não deixe de ter medo do amanhã. Demonstre que você não tem esse medo. Temos medo de virar um mendigo. Mas como é que eu vou virar um mendigo? Como é que eu viro um mendigo? Alguém tem uma ideia? Quando eu me afasto das coisas mais essenciais na vida. Deus. Porque quando você tem Deus na sua vida, você vai catar uma latinha, você vai catar um papelão, vai se virar e não vira. Você é um trabalhador autônomo. Entendeu? Agora, quando eu me afasto, eu começo inclusive a abandonar a família, abandonar tudo. Por quê? Porque eu não tenho mais aquela... Não é que Deus me abandonou. É porque eu procurei. Então eu preciso passar por aquela experiência para eu mesmo me resgatar. Temos medo da solidão. Gente, quantas vezes nós nos encontramos numa rua, vai para o centro da cidade. Quando li isso aí, eu digo, peraí, vou me colocar no centro da cidade do Rio de Janeiro. Aquela corre ali, Avenida Rio Branco, aquela adjacência toda. Ali eu estou na solidão, estou acompanhado. Se eu estiver sozinho, eu posso me achar na solidão. Mas se eu olhar em volta e ver as pessoas, como andam, como se comportam, as vitrines e tal, eu já esqueci a solidão. Quantas vezes eu estou dentro do meu lar e levei a manhã inteira sem falar com a esposa, sem falar com o filho, cruzei pelo vizinho, não dei boa tarde, nem bom dia. Eu cavei uma solidão. Porque quantas pessoas vivem sozinhas dentro de uma casa e estão felizes? Porque elas nunca estão só. Estão ocupando seus pensamentos, seus minutos, com aquilo que lhes agrada, uma boa música, um bom programa de televisão. Mas não tem, é só procurar que tem, entendeu? Nós ainda temos canais bons aí. E aí? A solidão é eu que estou.
Eu que achei, eu que fiz. Por que eu me senti assim? Falta de Deus. Quando eu começo a me... Estou até dando as colas para o futuro. Quando eu começo a me afastar de Deus, eu começo a ter tudo isso aí que eu já falei. Tudo isso. Temos medo de passar fome. Aí você recebe o seu pagamento, vai ao mercado, faz abarrota o carrinho, né? E vem. Quando chega lá no finalzinho do mês, você olha, isso venceu por 3 dias que eu fiz as contas. Você comprou tanto porque tinha medo de passar fome e o seu dinheiro acabar. Não. Controla o que você tem, vai lá e vai comprando. Até porque é bom, cada dia você encontra uma oferta melhor. Né? Cada dia você encontra uma oferta melhor. Então, fome, passar fome. É medo. Mas medo que você criou. Se você trabalha, se você tem trabalho, você tem a consciência de que no fim do mês vai receber. Né? Então, por que eu vou ter esse medo? Eu ou criei? Temos medo de morrer. Será? Mas nós somos espíritos. Os espíritos têm medo de morrer? E como tem? Né? E como tem? Né? Tem gente que ainda diz assim, não, eu tenho medo de morrer, porque diz que a vida é eterna, mas nunca ninguém veio me dizer como é que é. Era lá. Era lá. É uma infantilidade. Né? Então temos medo de muitas coisas. Os nossos medos são grandes, são infinitos. Mas nós temos um remédio para tudo isso, que nos traz, entendeu, a certeza de que todos esses medos não vão encostar em nós. Eu estou vendo um jovem aqui que até há poucos dias estava internado, né, hoje está ali, né, o pai também. Ele teve medo? Ou ele fez as suas orações para o pai? Né? Agora, pare e pense um pouco quais são os seus medos. Não precisa me dizer o medo de vocês, não. Cada um pense. Né? Eu já pensei nos meus. Né? Mas quando eu estou com medo, eu tenho uma solução para o meu medo. Né? Então, que vocês peguem essa solução também. É um remédio muito bom. Olha lá, medo de sair de casa. Aí aquela mocinha lá, tá olhando pela frestinha. Por que ela tem medo de sair de casa? Faltou confiança no... Claro que você não vai se expor. Eu, por exemplo, digo para vocês, a minha região lá à noite não é muito boa, não. O que eu faço? Eu evito sair à noite. Não tenho medo, daí eu vou peitar, não. Aí já fugiu do controle. Né? Então eu tenho que ver com Deus. Muitas pessoas não conseguem chegar onde desejam, é porque ficam prisioneiras do apego. O tal do é meu, é minha, ninguém toca, né? Esse é o meu copo, então ninguém pega, ninguém bebe, né? Mas aí, e se alguém bater na sua casa pedindo um copo d'água, e você só tem aquele copo que você esqueceu, você vai negar água para aquela pessoa? Ou você vai dar o copo d'água a ele e depois você vai lá e lava, desaboa bem, lava? É isso que vai acontecer, né? Então, vamos começar a nos desapegar. Desapegar não é jogar fora, não. É usar. Né? Tem gente que guarda uma roupa bonita para sair qualquer hora. Outro dia mesmo eu botei uma bermuda, daí alguém falou assim, ué, tu vai aonde? Fica lugar nenhum. Por que eu botou essa bermuda lá? Porque eu não sei o dia de amanhã, então eu vou sair com ela hoje. Ela coçou a cabeça, só fala besteira. Eu digo, não, é verdade. Entendeu? Eu vou guardar a bermuda nova para quê? Então vamos botar para usar, aí pega outra, já que está usando a mais nova, pega outra e faz uma doação.
Então, o apego, meus irmãos, é uma âncora que mantém você preso ao seu cansaço. Você começa a ficar cansado daquilo, mas você não volta a ficar descansando, né? Liberte-se do apego, dê um basta à opressão. Porque quando você começa a ter essa opressão, você começa a ficar com medo. E vamos voltar ao copo. E se alguém me levar o copo? E se eu der água para ele, ele foi embora com um copo meu na minha mão e ele é mais forte que eu. Foi. Arruma outro copo. Se você tinha aquele, vai e usa com Deus. Né? E por que isso acontece? Esse apego. Por quê? Foi só falar no copo, uma alma boa lembrou-se. Viu? Olha, depois quando chegar aqui na frente, você vê a alma boa que lembrou de mim. Nossa, é um barato isso, né? Você pega, eu olhei o copo dela, estava lá. Aí você pega o copo e joga. Olha só como é que funciona. Isso é telepatia, entendeu? Obrigado, Diana. Então, ela já viu que a garganta já rateou uma vez. Então, por que isso acontece? Este cenário é gerado pela vida de independência de Deus. Você já se acha tal. Então você já acha que não depende mais de Deus. Eu já tenho meu emprego, é eu que comprei meu carro, é eu que comprei minha casa, é eu que cheguei onde cheguei sozinho. Você não chegou sozinho. Você lutou, mas sozinho você não chegou. Você chegou lá porque Deus permitiu. Então, quando a gente se acha independente de Deus, a gente já começa a fracassar. E depois, os medos que a gente teve lá, todos aqueles que eu citei, e outros mais. E aí você fica pensando, como assim? Como assim independência de Deus? A separação do homem de Deus gera toda insegurança, promovendo o cansaço e a opressão. E aí vem o medo. Toda vez que eu começo a ficar oprimido, eu começo a ficar com medo. Eu vi que o Hélio teve febre quando fez aquele medicamento. Então eu não vou usar aquele medicamento. Não. Cada organismo responde de uma maneira, né? Então por que isso? Já criei um medo que eu não tinha nada a ver com aquilo. Gente, cada um tem o seu cada um. A separação do homem de Deus gera toda insegurança, promovendo o cansaço e a opressão. Então estejamos sempre gratos a Deus, ligados com Deus. Olha o convite que Jesus nos fez lá no slide inicial. Ele disse o quê? Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Ele fez o convite e fez uma afirmação. Se você vai a Ele irá aliviar o teu sofrimento. Até porque Ele nos falou certinho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Por mim. Tudo o que vimos são temores que estão em nosso pensamento diariamente. E são eles que nos impulsionam a trabalhar e a correr para que os medos não se concretizem. É nós fugirmos dos nossos medos. Não criarmos medos. Enfrente a vida mesmo. Converse com Deus nas suas orações. Tenha mais confiança. Confie igual aquele pastor, que ele tinha 100 ovelhas e uma saiu fora. E ele deixou as 99, uma tomando conta da outra, lá no aprisco, e foi atrás daquela ovelha desgarrada. Isso é confiança naquilo que ele já tinha feito por aquela ovelha.
a resposta à pergunta 933 do Livro dos Espíritos diz que o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, a preocupação demasiada são torturas da alma. Quer você mais se torturar do que quando você é uma pessoa ciumenta? Conviva com uma pessoa ciumenta. Tem gente que tem ciúme até da amizade de um com o outro. Entendeu? Não, o cara é mais amigo meu do que dele. O que há? Que é isso? Então, a inveja, se ele tem, eu tenho que ter. Por que ele tem? Que merecimento ele teve por isso? Se ele tem, teve. E ainda tem que pensar o seguinte: se aquilo não foi, chegou às mãos dele por merecimento, pode ter chegado também por uma prova, para ver como é que ele se comporta, né? Num cargo tal, ou tendo uma melhoria de vida. Como é que fica isso? Como é que a soberba dele, como é que vai? Então, e a preocupação demasiada é eu me preocupando com o outro, nas coisas mais fúteis, né? Ele se dá mais com o outro, não, eu conheci primeiro. Que é isso, gente? Que é isso? Aquela ansiedade. Ser ansioso é horrível. Você queria porque queria e não conseguiu. Aí virou o quê? Uma ambição frustrada. Lembrem-se que Deus concede a nós aquilo que pedimos, mas nem sempre aquilo que pedimos é essencial à nossa vida. Muitas das vezes não sabemos pedir e o que pedimos vai, né, nos atrapalhar mais ainda a nossa caminhada. Mas várias vezes eu brinco que eu nem jogo em loteria, porque se eu jogar e um dia ganhar, eu não sei o que fazer com o dinheiro. É muito dinheiro. Eu já muito bom consigo administrar o meu que cai todo mês lá, né? Então, às vezes até já faço um esbanjo, e daí não era para fazer isso. Imagina, né? Será que eu vou realmente cuidar de quem hoje eu digo, não, daí eu vou cuidar das casas de oração, eu vou ajudar aqui, vou ajudar o próximo, será? Então é melhor não pedir essas coisas. A minha alma vai ficar torturada. Dizem os espíritos que felizes são os que desconhecem a inveja, o ciúme, o apego, pois quando eles atacam não há calma nem repouso possíveis. São vermes roedores de difícil combate. É igual ratinho, né? É difícil combater o ratinho. Está dando para entender onde eu estou querendo chegar? Qual é o remédio? Até agora a gente já descobriu qual é o remédio? Já, né? Já deu para entender? Então, meus irmãos, o problema é de um mau posicionamento. Ou seja, estamos no lugar errado. Aqui não, aqui agora nós estamos no lugar correto, né? Estamos no lugar errado. Olha, vê se aí não está no lugar errado. Né? A poluição atacando o ouvido. Opa, no lugar errado. Ela é que está no lugar errado. Ali deveria ser tudo limpinho. Quando Jesus diz, vinde a mim, Ele nos convida a sairmos da posição que estamos e nos movermos até o lugar onde Jesus está. Ah, mas Jesus está muito longe de mim. Né? Quem sou eu? O espírito sofredor, o espírito falido, que falha toda hora? Claro, é você começar a engatinhar chegando lá. É você se aproximar. Ele fez o convite a todos nós. Vinde a mim. Como é que ele pode se aproximar da gente se a gente não está querendo chegar a ele? Então,
parte de nós procurarmos o caminho, a verdade e a vida. E quem é? Jesus. Ali, Miguel Cervantes nos diz que a riqueza não se mede pelos bens que se possui, mas sim pelo bem que se faz. Então, que a gente faça o bem. E procurar Jesus, a gente está fazendo o bem a quem? A nós mesmos. Nós seremos o maior beneficiário. Qual a posição de Jesus? Obediência a Deus. E nós? Qual a nossa posição? Vocês lembram que várias vezes os apóstolos estavam assim, todos juntinhos, e Jesus estava ali também. Daqui a pouco eles olham para o lado e dizem: cadê o mestre? Eles não achavam o mestre, mas ele estava ali, exatamente no meio. E aí daqui a pouco vem Jesus, calmo, tranquilo, sereno. E eles perguntam: mestre, onde estavas que não te vi? E ele diz o quê? Estava com o meu Pai. Quantas vezes por dia nós nos dirigimos ao Pai? Será que só quando a gente acorda? Ou quando vai dormir? Durante o dia você não pode conversar um pouco com ele? Pode. Pode conversar com São Cavalho, pode conversar com Jesus, pode conversar com Deus, que deve. Não naquele suplício, naquela fé, mas agradeça. Agradeça o momento que você está, aonde você está, a família com quem você está. E aí eu perguntei o homem como está. A posição de Jesus é de obediência a Deus. E o homem, nós? Qual é a nossa posição? Onde é que estamos jogando isso? Quando fora da direção de Deus, é que então está cansado. Toda vez que nós nos afastamos do Evangelho, nos afastamos de Deus, nós começamos a ficar cansados. Hoje é um programa, hoje é outro, daqui a pouco você começa a ficar cansado e começa a não achar mais graça. Por quê? Porque está despertando em você que você tem um outro caminho, que é o caminho de procurar a Deus, procurar a Jesus, procurar os ensinamentos. E daí você começa a ficar muito cansado. E quando você está muito cansado, é que você se lembra de procurar a Deus. Chico disse certa vez, olha que coisa maravilhosa que Chico nos disse. Aprendi a deixar os dias mais leves. Comecei a acreditar que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de Deus. Chico mesmo. Ele entrou dentro dele e começou a ver o que ele tinha de complicado. E vamos descomplicar isso, vamos tirar isso, tirar aquilo, tirar aquilo. Agora ficou mais light. E agora vamos lá. Eu tenho que começar a tirar os meus achismos, como se diz. Aí eu acho, eu sei o que eu faço. Faça isso. Procure viver mais light. Procure descomplicar a vida. Não, mas eu não me dou com aquele cara que ele é muito complicado. Começa a ver o outro lado dele. E você vai ver quanta bondade tem aquele cara que tu acha que é complicado. Mas como se faz isso? Descomplicar. Como é que a gente pode resolver isso aí? Assim, o primeiro passo é ir contra Jesus. Está lá. Vinde a mim. Dar este passo significa libertar-se do cansaço e da opressão.
Então significa que eu deixo de ter medo, deixo de ter os meus medos. Porque ela, vinde a mim e eu vos alimentarei. Vamos procurar Jesus, vamos procurar Deus nas nossas 24 horas. Aliviar é remover a carga que está nos nossos ombros, é dar paz ao nosso coração. Jesus tem a capacidade de destruir com o medo diário de não conseguirmos vencer. Olha só, Jesus tem a capacidade de destruir com o medo diário de não conseguirmos vencer. Diariamente nós estamos na dúvida: será que eu consigo? Será que eu não consigo? Gente, enquanto eu tiver no será, perguntando a mim mesmo, eu apoio em Cristo, se apoia em Jesus. Veja a confiança que ele tinha em Deus. Veja que ele saía de encontro dos apóstolos, os apóstolos nem viam, e ele ia lá, conversava sozinho, no seu cantinho, sozinho com o Pai, e voltava feliz da vida. Por que nós não podemos também conversar sozinho? Você pode conversar com Deus na condução, no seu trabalho, durante o dia, entendeu? Antes da refeição, durante a refeição, qualquer momento, nada te impede de você elevar seu pensamento e abrir uma conversa mental com Jesus, com Deus. Então, ele destrói todos os medos. Jesus nunca demonstrou medo. Até quando dizia, não vai ao lugar que lá estão perseguindo. Não vai lá. E lá iam eles caminhando passo a passo e chegavam lá. Jesus transforma o nosso coração e também muda tudo que está ao nosso redor. Ele traz alívio e paz. Toda vez que realmente nós estamos ligados com Ele, nós estamos na paz. O segundo passo é agradar-se do Senhor. É eu me agradar de Deus. Agrada-te também no Senhor e te considerar os desejos do teu coração. Salmo 37, versos 4. Agrada-te do Senhor, no Senhor, né? E te considerar os desejos do teu coração. Mas é aquilo que realmente está no teu coração. Que promessa, né? Hein? Se agradarmos a Deus, se formos gratos pelo que Ele nos tem dado, Ele aliviará o cansaço e a opressão. Então, portanto, o medo também, né? Porque nós teremos o Senhor como centro de nossas vidas. É nos aproximarmos cada vez mais de Deus e de Jesus. Estarmos sempre, como diz o jovem, ligados, né? Ligado. Lembrando a carta de Paulo a Filemão, diz o seguinte: escrevi-te sabendo que ainda farás mais do que eu digo. Ele não está fazendo só o que Paulo mandou, não, é mais ainda, né? E é isto que Deus quer fazer por mim e por você. Então só é necessário uma coisa ainda. O quê? O terceiro passo. E qual é o terceiro passo? Estarmos centrados na obediência a Deus. Estarmos centrados na obediência a Deus. É Deus conosco 24 horas. Porque se Ele não estiver conosco 24 horas, nós também, não. Ai, ai, ai. E como é que estamos 24 horas com Deus? Aí vai vir na nossa vida. Para nós, Evangelho segundo o Espírito. Para todos, o Novo Testamento, que é o que dá. Estou
aqui o biblioteca funciona. Então, quando nós estivermos, aqui só tem as lições de Jesus, do amor ao próximo, do fazer o bem, da caridade, do perdão, né? Todas as palavras de Jesus estão ali. Aí, olha como ainda tem mais 2 pontinhos magníficos. Tem as considerações de Kardec, analisando, e tem depois as instruções dos Espíritos. Que esse livro seja o vale merda na nossa vida. Que a gente siga ele, se apegue a ele. Leia, não é porque eu já li uma vez, 2, 3, que eu não vá continuar. Estude, pegue cada frasezinha de Jesus que nos diz, e medite naquilo. Andar centrado na obediência a Deus não significa que não vamos errar, não. Nós estamos no mundo de provas e expiações, né? Podemos falhar, mas se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e Ele nos purifica. 1 João capítulo 1, versículo 7. É andarmos na luz. E a nossa luz qual é? Evangelho do Novo Testamento. Aí estamos. Aí nos diz o que devemos fazer no nosso dia a dia. Então estejamos ligados em Deus, não sendo conduzidos pelo mundo, porque na obediência a Deus, toda opressão e cansaço que eventualmente esteja sobre nossas vidas serão eliminados. Nós teremos o refrigério. Nós teremos aquela força. O Evangelho nos dá essa força. Jesus nos trouxe essa força para superarmos todos os nossos obstáculos, para não criarmos mais medo. Mesmo que venhamos a errar, não deixemos que nenhum pensamento de tristeza tome conta do nosso coração. Não fique assim igual aquela moça. Cristão, porque errou. Nós sabemos o mundo em que vivemos. Nós sabemos das nossas adversidades que temos que passar. Né? Que a gente, como diz Jesus, vá e não peque mais, né? Pois bem, caminhando para o nosso final, dê muito mais atenção às coisas da vida e Ele fará ainda muito mais ao seu coração. Viva feliz, seja feliz. Deus nos colocou no mundo para sermos felizes. Então vamos parar com aquele negócio de céus, Deus, não vai dar certo. Coitado de mim. Nós não somos um rato, não. Aquele personagem. Nós somos filhos do Criador. Nós somos filhos de Deus. Então que eu possa superar o medo, que eu não crie medo, que eu não crie opressão para mim. O fardo que Jesus prometeu é leve, sim, porque sabemos que não vivemos nossas vidas em vão, que estamos vivendo esta vida como Deus quer, e que quando a vida que termina, não termina na verdade, temos o privilégio de ir para casa e estar com o nosso Senhor. A vida é eterna. Nós somos espíritos, ora encarnados. Estamos humanos por um tempo. E nesse tempo não é proibido sorrir, cantar, ter amigos, sentir prazer. As responsabilidades são melhores assumidas e os deveres se cumprem com mais facilidade se estivermos felizes. Qualquer missão de uma empresa lá onde você trabalha, mandarem você fazer. Se você for uma pessoa que esteja feliz, que seja feliz, você vai tranquilo. Tranquilo. Você vai tranquilo. Eu hoje cheguei aqui, tinha um cidadão ali, acabando de varrer o quintal, feliz da vida. E ele disse para mim, essa aqui é a minha felicidade. A tua é aquela ali. Ele apontou para cá. E realmente é. Mas eu não larguei também, peguei e fui varrer o entorno. Por quê? Porque é a nossa casa, gente. Eu cheguei primeiro, né? Cheguei depois do Everton ali, mas cheguei primeiro.
em segundo. Então não custa eu dar o peito fino também em volta. Isso é felicidade, isso nos traz felicidade, nos agrada. E se agrada a mim, agrada a Deus, porque é uma obra do bem. Encerramos então com 2 salmos. Salmo 34, versos 4, nos diz assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou do quê? De todos os meus temores. Ele me confortou. Então, inclusive, o medo foi embora. A opressão, o medo. E no Salmo 27, versos 1, diz o seguinte: o Senhor é minha luz e minha salvação. De quem terei medo? Botem isso na sua cabeça. O Senhor é minha luz e minha salvação. Então, de quem eu vou ter medo? De ninguém. Eu tenho um pai maravilhoso, um pai que me criou simples e ignorante, e eu já estou aqui. E daqui eu pretendo mais além. Só eu trabalhar por mim, cada um trabalhar por si. Jesus nos assegurou, né, que nós estaremos num mundo melhor. Cresceremos, isso depende de quem? De mim. Quando eu me coloco a serviço de Jesus, quando eu me coloco, levanto a vida dentro do que aquele livro que eu mostrei, o Evangelho, nos mostra como caminhar, então eu chegarei um dia. Muito obrigado pela atenção, muita paz a todos, e que a gente tenha um excelente final de semana. Bom, a convite da irmã aqui, ela pediu que eu fizesse a prece final. Então eu convido os irmãos a aliviar de qualquer pensamento e entrar em contato com o Pai Maior, com Jesus, nosso mestre guia, e o irmão mais velho, eu sempre digo isso, que a gente possa estar agradecido, Senhor, pela manhã que tivemos, pelo dia que vamos ter, pelo amanhã e por aí fora. Que a gente possa, Senhor, agradecer todos os momentos da nossa caminhada aqui, agradecer até pelas tropeções que muitas vezes sentimos, lutamos, mas que a gente tenha forças para levantar e que o Evangelho esteja sempre, não embaixo do nosso braço, mas dentro do nosso coração. E é por estar dentro do nosso coração é que voltamos o nosso pensamento para aqueles que se acham hospitalizados, quer nos hospitais, quer em casa, aqueles que se acham acamados com algum problema de doença, por aquele que pode, num momento, não estar conseguindo se mover, mas que ele eleve seu pensamento a ti mesmo. E tu então levas ao Pai o pedido desse irmão. Ó Maria Santíssima, te agradecemos também por estar sempre intercedendo ao Pai por todos nós. Que nós possamos ser gratos e seguir também contigo, porque tu foste um exemplo durante a encarnação de Jesus. Tu não paraste de servir tanto ao teu Filho como a Deus nosso Pai. Que a paz de Deus permaneça em nosso coração, hoje e sempre. E graças a Deus.